para hoje temos uma fatia de pão com creme de ricota, um ovo, eu misturei abacaxi com melão e o café coado. Então vamos comer porque eu estou com muita fome. Oficialmente, bom dia! Hoje eu queria bater um papo, mudar os nossos hábitos para obter resultados, né? Por muito tempo na minha vida, eu achava que mudar era mudar tudo de uma vez. Mudar mesmo. Você estava sem fazer exercício, você começar a fazer exercício, cortar todo tipo de alimentação que não fosse na minha cabeça saudável. Mudanças radicais. Mudanças sem planejamentos. E isso não se sustentava. Eu começava por um período e durante esse período eu ia desmotivando e voltava aos meus costumes, aos meus hábitos anteriores. O que fez eu mudar consciente do que eu estava fazendo e mudar e manter essa constância? Primeiro, eu procurei um profissional capacitado para me ajudar na alimentação. Eu acho que isso fez toda a diferença. Quando ele me mostrou que mudar não significa você radicalizar, mas você aprender a comer, porque na realidade o diminuir peso é você comer direito. A gente na realidade come errado, a gente aprende a comer errado e a gente tem que regredir a comer as coisas certas. E o que é comer as coisas certas? Comer proteína, comer verdura, legumes, frutas, comida de verdade. Quando a gente fala de comida de verdade, a gente fala de comida feita, comida que você prepara. Isso é que vai te ajudar na sua alimentação e na sua constância. Então, essa foi a primeira chave para eu mudar algumas coisas. Foi fácil? Não, gente, não é fácil você mudar hábitos que você tem uma vida inteira, né? É muito difícil, mas ela é possível. Então, o que eu comecei a fazer? Preparar a minha comida. O que eu fazia antigamente que fez eu ganhar peso? Eu nunca fui uma pessoa sobrepeso, uma pessoa que estava com alguns quilos a mais e eu precisava voltar para o meu peso atual. Então, eu comecei, quando eu fui na nutricionista, eu entendi como ter essa boa relação com a alimentação e o que eu poderia, dentro da minha vida, que era uma vida bem corrida, hoje ela está um pouquinho mais calma temporariamente, mas era uma vida bem frenética. Eu entendi sobre mudanças. Fazer meu café da manhã em casa, coisa que eu não fazia, eu costumava sempre comer na padaria. Quando você come na padaria, você não vai querer um pão com ovo, você não vai comer uma fruta, você vai querer um pão com saída requeijão, um café com leite, então são coisas muito mais calóricas. Então foi algo que eu cortei. Meu café da manhã em casa. E depois eu ia trabalhar como de costume. O almoço e levar para o meu trabalho. Então eu fazia, no domingo que eu tava de folga, então eu já vou preparar com uma quantidade maior para que eu consiga fazer as minhas marmitas até a quarta-feira e eu só preciso fazer quinta e sexta depois. Por quê? Muitas vezes por não ter comida pronta, eu fazia o quê? O que a maioria das pessoas fazem, iFood. E quando você pede no iFood, das vezes arroz, feijão, você vai querer uma massa, um lanche, algo muito mais calórico. E mesmo que você peça arroz, feijão, proteína, salada, ela vai vir numa quantidade que não está dentro do seu plano alimentar. E aquela quantidade que você vai comer vai te prejudicar automaticamente na sua meta final, que é no seu déficit calórico. Foram essas. A outra foi também levar o meu lanche. Porque se eu não levo o meu lanche, eu pulo essa refeição até o jantar. E aí o que acontece? Vou extrapolar na hora do jantar. Então eu precisava levar o meu lanche, eu precisava estar com o meu lanche ali, mesmo que eu não esteja com fome. Foi algo que foi difícil de entender, mas foi obrigado a fazer. Eu praticamente não tenho muita fome à tarde. É muito difícil na hora do lanche eu ter fome para comer. Porém, eu entendi que não é ter fome para comer, mas você pensar no seu jantar. Se eu não comer à tarde, for para a janta com fome, eu excedo. Então, levar o meu lanche. Na parte da dieta, o mais difícil para mim é exatamente o jantar. Eu acho que a maioria das pessoas tem essa dificuldade, né? Eu não gosto de comer comida, eu prefiro comer lanche.
E aí, por às vezes não ter uma proteína pronta, não ter algo pronto, eu acabo optando por coisas mais calóricas prontas. E aí eu tinha um grande problema que à noite acabar comendo coisas compradas pelo iFood também, ou coisas mais práticas que eu via no mercado, que não ajudava também na minha dieta. Então foi algo que eu também comecei a trabalhar dentro de mim. Esses pensamentos de radicalismo, galera, não funcionam. Você pode emagrecer, restrição alimentar que você faça, porém os seus resultados eles não vão ser permanentes. Eles voltam sempre que possível. Então foi essas pequenas mudanças que eu fui fazendo, que eu fui mudando na minha rotina. A mesma coisa aconteceu com a necessidade de me exercitar. Eu sempre fiz exercícios, eu sempre gostei, principalmente de aulas mais dinâmicas, tipo bike, corrida, funcional. Musculação não é o meu forte, né? Eu já falei em outros vlogs, se você não assistiu ainda, volta lá e dá uma olhadinha que eu tenho grande dificuldade não é para começar, mas para dar continuidade. Mas é algo que eu estou trabalhando e que vai dar certo. Então, de cardio, não. Cardio eu amo, eu faço mesmo. Se deixar, eu faço 2 vezes, 3 vezes ao dia, sem problema nenhum. Quando você tem um objetivo, déficit calórico, seja ele por uma questão de saúde, seja ele por uma questão estética, eu acho que todas nós mulheres começamos pela estética. Depois a gente vem pelo processo de entender que não é apenas a estética, mas é saúde. A gente vai mudando a nossa mentalidade. Foi isso que eu comecei a fazer nesse período que eu queria emagrecer mesmo. Foram períodos, não foi uma linha reta, foi um período de altos e baixos. Foi períodos que eu consegui emagrecer, aí eu desmotivei, ganhei alguns quilinhos, e assim foi um processo até eu entender, porque a mudança, por mais que a gente fale de alimentação, mas ela é mais comportamental, né? Precisamos mudar aqui. Se a gente não muda a nossa cabeça diante do alimento, a gente não vai conseguir chegar aonde a gente deseja. Então, primeiramente, a gente precisa mudar a forma de ver o alimento. Precisa sempre fazer escolhas inteligentes, né? Do que a gente pode comer, eu abro exceção, do que eu não abro exceção. Se eu comi um doce hoje, eu não vou fazer amanhã. Nada é proibido, né? Eu acho que tudo você pode dentro do que você tem como objetivo a longo prazo. Eu olho para a reeducação alimentar como algo que eu quero para a vida. E esse processo, ele é prazeroso. Hoje eu posso te dizer que eu amo fazer a minha reeducação alimentar. Eu amo me alimentar bem. Eu amo fazer escolhas inteligentes naquilo que eu vou comer. E não são escolhas ruins, não, são comidas de verdade, comidas feitas, não comidas compradas. Você sabe o que você está comendo, você sabe a quantidade que você está comendo. A outra questão, a água é algo que a gente precisa colocar na nossa rotina. Tanto para pessoas que têm aquela probabilidade de inchar, para emagrecer, para você ir mais vezes ao banheiro. A água, eu vi uma grande diferença. Eu era uma pessoa que não bebia muita água. Agora que eu começo a beber mais água, eu vejo que eu não incho mais. Eu vejo o meu corpo mais sequinho. Eu também fui trabalhando. Não cheguei e bebi 3 litros de água no dia. Bebi um pouquinho de jejum. E assim, gradativamente, eu fui colocando a água dentro da minha rotina. Hoje eu bebo em torno de 2,5 litros e eu vejo muita diferença na pele, no cabelo, no inchaço. Eu era uma pessoa que tinha muita retenção de líquido, hoje eu não tenho tanto mais. Praticamente eu não tenho, só quando eu não bebo água. Eu percebo que eu bebi pouca água porque aí eu começo a me ver com a mão mais inchada, o anel que fica preso. Vocês viram, eu deixei alguns trechos da minha rotina da manhã. Eu fui pra academia só pra fazer yoga, mais nada além disso. Eu ia fazer musculação, mas eu vou deixar pra mais tarde. Mas eu queria gravar só esse período da manhã mesmo, me encerrando por aqui. Se você gosta desse tipo de vlog, de rotina real, de dona de casa, fazer de casa, exercício, alimentação, já se inscreve no meu canal, já deixa seu like, deixa seu comentário. Vamos aqui fazer uma comunidade de trocas mesmo, né? Então é isso, um beijo e até o próximo.